Filho rasga documento da herança e abandona a mãe idosa em lugar deserto, mas o que acontece depois? O asfalto quente da rodovia BR-116 tremia sob o sol inclemente de janeiro. Márcia segurava firme a alça da bolsa gasta enquanto observava o carro do filho desaparecer na curva, levantando uma nuvem de poeira vermelha que grudava em sua pele suada. Ela tinha 73 anos, cabelos brancos presos num coque mal feito e vestia um vestido floral desbotado que já havia conhecido dias melhores. Seus pés inchados doíam dentro das sandálias velhas. O posto de gasolina abandonado atrás dela era um esqueleto de concreto e ferrugem. As bombas enferrujadas pareciam guardiões silenciosos de um tempo que não voltaria mais. Não havia sombra, não havia água, não havia ninguém. Apenas o zunido distante de cigarras e o calor sufocante que fazia o horizonte dançar em ondas invisíveis. Márcia ainda sentia o papel rasgado entre os dedos trêmulos. Minutos atrás, Eduardo havia arrancado o envelope de suas mãos, lido rapidamente o documento da herança e, com um movimento brusco, rasgado tudo em pedaços pequenos. Os fragmentos voaram pela janela do carro como confete amargo. A casa é minha agora, mãe. Você não precisa mais dela. A voz dele tinha sido fria, calculista, sem rastro do menino que ela embalou nos braços, que ensinou a andar, que criou sozinha depois que o marido os abandonou. Eduardo tinha 42 anos, usava camisa social cara e dirigia um carro importado. Mas os olhos dele, naquele momento, eram de um estranho. Eduardo, por favor, eu não tenho para onde ir. Ele nem olhou para trás. Apenas acelerou. Agora, parada naquele descampado a 50 quilômetros de Campina Grande, na Paraíba, Márcia precisava tomar uma decisão. Poderia tentar caminhar de volta pela rodovia, mas sabia que suas pernas não aguentariam nem 3 quilômetros naquele calor. Poderia esperar alguém passar, mas aquele trecho era conhecido por ser perigoso e pouco movimentado. Ela abriu a bolsa. Dentro havia R$17, um pente quebrado, documentos velhos e uma foto desbotada de Eduardo criança, sorrindo sem os dentes da frente. Márcia apertou a foto contra o peito e sentiu as lágrimas queimarem antes mesmo de escorrerem. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. O barulho de um motor a fez erguer a cabeça. Um caminhão velho pintado de azul desbotado diminuiu a velocidade e parou alguns metros à frente. A porta rangeu ao abrir. A senhora está bem? Um homem desceu da cabine. Devia ter uns 50 anos, pele queimada de sol, camisa regata surrada e boné da Petrobras. Tinha um sorriso gentil, mas os olhos revelavam cansaço. Meu filho me deixou aqui. As palavras saíram como um sussurro envergonhado. Márcia nunca imaginou que um dia precisaria admitir isso para um estranho. O homem franziu a testa, olhou para os lados como se procurasse pelo tal filho e depois de volta para ela. Me deixou? Como assim? Ele não quis mais cuidar de mim. Pegou minha casa e me trouxe até aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado. O homem coçou a barba por fazer e suspirou fundo. Meu nome é Severino. Sou caminhoneiro. Tô indo para João Pessoa fazer uma entrega. A senhora quer uma carona? Aqui não é lugar para ninguém ficar, ainda mais sozinha. Márcia hesitou. Toda a vida ouviu que não se deve aceitar carona de estranhos, mas olhou ao redor novamente. O posto abandonado, a estrada vazia, o sol impiedoso. Não havia escolha. Eu aceito. Obrigada. Severino ajudou-a a subir na cabine. O banco estava quente e cheirava a café velho e diesel. No painel havia uma foto de uma mulher sorridente e 2 crianças pequenas. Sua família? Márcia perguntou, procurando algo para preencher o silêncio. Era minha mulher, Joana, e meus filhos. Ela morreu faz 5 anos. Câncer. Os meninos moram com a irmã dela em Recife. Eu vejo eles quando posso, mas
a estrada não deixa muito tempo. Havia dor na voz dele, mas também resignação. Márcia entendeu que estava diante de alguém que conhecia a perda. O caminhão ganhou velocidade. Paisagem da Paraíba desfilava pela janela. Terras secas, cactos, casebres com paredes rachadas, placas enferrujadas anunciando cidades pequenas. Márcia fechou os olhos e deixou a memória levá-la para longe. 30 anos atrás, Márcia trabalhava numa fábrica de tecidos em Campina Grande. Acordava às 4 da manhã, preparava o café, deixava Eduardo pronto para a escola e pegava 2 ônibus até o trabalho. Voltava às 7 da noite, cansada até os ossos, mas sempre encontrava energia para ajudar o filho com a lição de casa. O marido, Antônio, tinha ido embora quando Eduardo tinha apenas 8 anos. Deixou uma carta curta sobre a mesa da cozinha. Não aguento mais essa vida, desculpa. Márcia chorou 3 dias seguidos, mas no 4º dia levantou, enxugou as lágrimas e decidiu que seria pai e mãe. Foram anos duros. Ela fazia horas extras, costurava roupas para fora, vendia bolos de milho na feira aos sábados. Tudo para que Eduardo tivesse o que ela nunca teve: educação. O menino era inteligente, passava de ano com facilidade. Márcia encheu a geladeira de estrelinhas douradas que os professores colavam nos cadernos dele. Quando Eduardo passou no vestibular para Direito na Universidade Federal da Paraíba, Márcia vendeu suas 2 únicas joias, o anel de casamento e um cordão de ouro que herdou da mãe, para pagar os primeiros meses de aluguel dele em João Pessoa. Mãe, eu vou te dar uma vida melhor, prometo. Eduardo abraçou-a forte no dia que partiu. Márcia acreditou. E por um tempo, pareceu que a promessa seria cumprida. Eduardo se formou, passou na OAB, arrumou emprego num escritório de advocacia. Começou a mandar dinheiro todo mês. Comprou roupas novas para Márcia, reformou parte da casa. Ela se orgulhava tanto que contava para todas as vizinhas sobre o filho advogado. Mas algo mudou quando Eduardo conheceu Silvana. Silvana vinha de família rica de João Pessoa. Pai empresário, mãe socialite. Ela era bonita, estudou em colégio particular, falava inglês fluente. Quando Eduardo começou a namorá-la, Márcia percebeu que ele visitava cada vez menos. As ligações ficaram mais curtas, mais formais. No casamento, Márcia foi tratada como peça de museu. Sentaram-na numa mesa afastada, longe dos convidados importantes. Silvana mal olhou na cara dela durante a festa. E Eduardo, seu Eduardo, parecia envergonhado da própria mãe. Nos anos seguintes, a distância só aumentou. As visitas se tornaram raras. O dinheiro continuava vindo, mas Márcia preferia 1000 vezes um abraço do filho. Ela tentava ligar, mas ele sempre estava ocupado. Reunião, caso importante, jantar de negócios. Até que 3 meses atrás, Márcia sofreu um AVC leve. Passou 4 dias no hospital, sozinha. Eduardo só apareceu no último dia. Ficou 15 minutos e foi embora alegando compromisso urgente. Foi nessa época que Silvana começou a plantar a semente. Eduardo, sua mãe está velha. Ela precisa de cuidados que você não pode dar. E aquela casa dela em Campina Grande está se valorizando. Podíamos vender, investir o dinheiro, garantir nosso futuro. Márcia ouviu parte dessa conversa numa ligação que Eduardo esqueceu no viva voz. Sentiu o coração apertar, mas não disse nada. Achava que o filho jamais seria capaz. Estava errada. O caminhão de Severino chacoalhou ao passar por um buraco na estrada. Márcia abriu os olhos, desorientada por um momento. Ainda estava na cabine quente, ainda seguia para lugar nenhum. A senhora dormiu quase 1 hora. Severino comentou, sem tirar os olhos da estrada. Tá se sentindo melhor? Um pouco. Márcia ajeitou-se no banco. Para onde a gente está indo mesmo? João Pessoa. Tenho que entregar um carregamento de material de construção lá. Mas posso deixar a senhora em qualquer lugar que precise antes. Márcia ficou em silêncio. Precisar de quê? Ir para onde?
A casa que foi dela a vida inteira agora tinha dono novo. Eduardo já devia estar providenciando os papéis, usando os contatos do escritório de advocacia para agilizar tudo. E ela onde ficaria? Tinha uma prima distante em Recife, mas não falavam há anos. Tinha a vizinha Dona Conceição, mas a mulher já estava velhinha e mal cuidava de si mesma. Não tinha amigos próximos, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu não sei para onde ir, ela admitiu, a voz falhando. Não tenho ninguém. Severino mordeu o lábio inferior pensativo, diminuiu a velocidade e encostou o caminhão no acostamento. Desligou o motor e virou-se para Márcia. Olha, eu não costumo me meter na vida dos outros. Já tenho meus próprios problemas. Mas a senhora me lembra minha mãe. Ela também foi largada pelo meu irmão mais velho quando ficou doente. Morreu sozinha num asilo vagabundo em Caruaru. Eu estava na estrada, nem pude me despedir. Os olhos dele ficaram marejados, mas ele piscou rápido para disfarçar. Eu tenho um quartinho nos fundos da casa da minha irmã em João Pessoa. Uso quando preciso dormir lá entre uma viagem e outra. Não é nada luxuoso, mas tem cama, banheiro, é limpo. A senhora pode ficar lá por uns dias até decidir o que vai fazer. Márcia sentiu um nó na garganta. Moço, eu não posso aceitar isso. O senhor nem me conhece. Pois é, mas a vida me ensinou que a gente ajuda quem pode hoje, porque amanhã pode ser a gente que precisa de ajuda. Além do mais, minha irmã Lúcia vive reclamando que fico pouco por lá. Ela vai gostar de ter companhia. Pela primeira vez em horas, Márcia sentiu algo parecido com esperança. O caminhão voltou para a estrada. Eles pararam num posto para abastecer e Severino comprou água, pão e mortadela. Fizeram um lanche improvisado na cabine enquanto o sol começava a baixar, tingindo o céu de laranja e rosa. A senhora criou seu filho sozinha? Severino perguntou entre uma mordida e outra. Criei. O pai dele foi embora quando Eduardo era pequeno. Trabalhei feito louca para dar estudo para ele, para que tivesse uma vida melhor que a minha. E deu certo. Ele virou advogado, né? Virou. Mas parece que esqueceu de onde veio. Ou talvez tenha vergonha. Severino balançou a cabeça. Esse negócio de vergonha das raízes é coisa que essa geração nova inventou. Eu não estudei nem até a 5ª série, mas sei mais de vida do que muito doutor por aí. E uma coisa que aprendi é que caráter não tem nada a ver com diploma. Eles seguiram conversando enquanto a noite caía. Severino contou sobre os anos na estrada, as cidades que conheceu, os perigos que enfrentou. Márcia falou sobre a fábrica de tecidos, sobre as amigas que fez lá, sobre as festas de São João em Campina Grande quando Eduardo era criança. Por algumas horas, dentro daquela cabine velha de caminhão, Márcia não se sentiu completamente sozinha. Chegaram em João Pessoa por volta das 11 da noite. A cidade estava mais quieta, apenas alguns bares ainda abertos, música vazando pelas portas. Severino guiou o caminhão pelas ruas estreitas de um bairro simples chamado Mangabeira, até parar em frente a uma casa pequena, pintada de amarelo desbotado. É aqui. Ele desceu e ajudou Márcia a sair. As pernas dela estavam dormentes depois de tantas horas sentada. Uma mulher apareceu na porta enxugando as mãos num pano de prato. Severino, que surpresa! Pensei que só ia chegar amanhã. Lúcia era alguns anos mais nova que o irmão. Tinha cabelos curtos e um sorriso largo. Usava um vestido simples de estar em casa e chinelos de dedo. Mudei o plano. Lúcia, essa é Dona Márcia. Ela vai ficar uns dias no quartinho dos fundos, se você deixar. Lúcia olhou para Márcia, depois para o irmão e de volta para Márcia. Não precisou de mais explicações. Claro, entre, Dona Márcia. A casa é simples, mas o que tem é de coração. O interior era acolhedor. Sala pequena com sofá de tecido floral, televisão antiga, porta-retratos na parede, mostrando crianças em várias idades. Cheiro de café e bolo de fubá no ar. Lúcia levou Márcia até um quartinho nos fundos da casa. Era pequeno mesmo, mas limpo. Tinha uma cama de solteiro com lençóis brancos, cheirando a amaciante,
um guarda-roupa velho e uma janelinha que dava para um quintalzinho com pé de goiaba. O banheiro é logo ali. Deixei toalhas limpas. A senhora deve estar cansada, vou deixar descansar. Mas antes de sair, Lúcia tocou o ombro de Márcia com gentileza. Severino me contou rapidinho sobre seu filho. Sinto muito. Márcia apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. Quando ficou sozinha, sentou-se na cama e deixou as lágrimas finalmente caírem livremente. Chorou pelo filho que perdeu, pela casa que já não era sua, pela vida que desmoronou em questão de horas. Chorou até não ter mais força, até o corpo pedir descanso. Deitou-se ainda vestida e, apesar de tudo, dormiu. Márcia acordou com cheiro de café e tapioca. A luz da manhã entrava pela janelinha, iluminando o quarto desconhecido. Por um segundo não soube onde estava. Então, a memória voltou como um soco no estômago. Eduardo, a estrada, o documento rasgado. Levantou-se devagar, o corpo dolorido. No banheiro, lavou o rosto e tentou arrumar os cabelos. No espelho, viu uma mulher cansada, marcada pelo tempo e pela decepção, mas ainda de pé. Na cozinha, Lúcia preparava café da manhã enquanto conversava com duas crianças. Um menino de uns 10 anos e uma menina de 7, ainda de pijama. Bom dia, dona Márcia. Dormiu bem? Dormi, obrigada. Bom dia. Esses são meus netos, Lucas e Beatriz. Moram aqui comigo. Senta, senta, vou servir o café. A mesa simples tinha pão, manteiga, tapioca recheada com coco, café quentinho. Márcia comeu devagar, apreciando cada pedaço. Não lembrava a última vez que alguém havia preparado café da manhã para ela. Severino já saiu? Perguntou. Saiu cedinho. Tinha que terminar a entrega, mas disse que volta amanhã. Depois do café, Lúcia levou as crianças para a escola e voltou para sentar com Márcia na varanda. A manhã estava quente, mas uma brisa leve tornava suportável. Dona Márcia, não quero ser intrometida, mas o que a senhora pretende fazer agora? Era a pergunta que Márcia temia. A verdade é que não sabia. Não sei. Não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho para onde ir, tenho R$ 17 na bolsa e as roupas do corpo. Lúcia ficou pensativa. A senhora sabe fazer alguma coisa? Costura, cozinha, faxina? Sei costurar bem. Trabalhei 30 anos numa fábrica de tecidos. Também sei cozinhar. Sempre fiz a comida lá em casa. Os olhos de Lúcia brilharam. Tenho uma amiga, Dona Irene, que tem uma pequena confecção aqui perto. Sempre precisa de costureiras. Paga por peça feita. Não é muito, mas dá para tirar um dinheirinho. Quer que eu fale com ela? Márcia sentiu um fio de esperança. Eu ficaria muito grata. Naquela mesma tarde, Lúcia levou Márcia até a confecção. Era um galpão pequeno, com umas 10 máquinas de costura, pilhas de tecido e mulheres trabalhando concentradas. Dona Irene era uma senhora robusta, de óculos grossos, que recebeu Márcia com um aperto de mão firme. Lúcia me falou de você. Vamos fazer um teste. Costura essas 3 peças aqui. Se ficar bom, pode começar amanhã. Márcia sentou-se numa máquina livre. Era um modelo mais novo do que estava acostumada, mas os movimentos voltaram naturalmente. Seus dedos trabalharam com precisão, as costuras saíram retas, os acabamentos perfeitos. Dona Irene examinou as peças com olhar crítico. Virou pelo avesso, puxou o tecido. Você costura muito bem. Melhor que algumas que tenho aqui. Pode começar amanhã, 7 da manhã. Pago R$ 2 por peça pronta. Quanto mais fizer, mais ganha. Não era muito, mas era um começo. Márcia apertou a mão de Dona Irene com força. Obrigada, não vou decepcionar. De volta à casa de Lúcia, Márcia sentiu algo que não sentia há muito tempo. Propósito. As semanas seguintes caíram numa rotina. Márcia acordava às 5h30, tomava café com Lúcia, caminhava 15 minutos até a confecção e trabalhava até às 5 da tarde. Seus dedos recuperaram a agilidade dos velhos tempos. No final da primeira semana, havia costurado 120 peças, R$ 240.
Não era suficiente para alugar um lugar próprio, mas Lúcia insistiu que Márcia ficasse. Você me faz companhia, ajuda com as crianças, faz aquele bolo de fubá que eles adoram. Não vou cobrar aluguel. Quando juntar um dinheirinho e quiser sair, aí sim. Mas por enquanto, essa é sua casa. Márcia contribuía com o que podia. Comprava mantimentos, cozinhava, limpava a casa, ajudava Lucas com a lição de matemática. À noite, sentava-se na varanda com Lúcia e conversavam sobre a vida enquanto bebiam café aguado e comiam biscoito de goma. Aos poucos, a ferida no peito começou a cicatrizar. Não que a dor tivesse ido embora, ela ainda acordava algumas noites pensando em Eduardo, ainda se perguntava como o filho pôde fazer aquilo. Mas a rotina, o trabalho, a companhia de Lúcia e das crianças foram criando uma nova estrutura ao redor do vazio. Numa tarde de sábado, Márcia estava na varanda quando viu um carro parar em frente à casa. Um carro conhecido, preto, importado, vidros fumê. O coração disparou. Eduardo saiu do carro. Usava calça social e camisa branca, óculos de sol caros. Parecia cansado. Olhou para a casa, hesitou, então caminhou até a porta. Márcia levantou-se, as pernas bambas. Não sabia se queria correr para abraçá-lo ou bater nele. Eduardo a viu. Mãe! A palavra saiu quase como um sussurro. O que você está fazendo aqui? Márcia perguntou, a voz mais firme do que esperava. Eu precisei falar com você. Demorou, mas consegui rastrear onde estava. Um conhecido viu você na confecção e comentou com alguém que conhece Silvana. Então era isso. João Pessoa não era tão grande assim. Claro que alguém acabaria reconhecendo Márcia. E o que você quer? Eduardo tirou os óculos. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados. Quero me desculpar. Márcia cruzou os braços. Se desculpar. Eu sei que o que fiz foi imperdoável. Eu estava cego, mãe. Silvana ficou no meu ouvido falando que a senhora ia virar um peso, que a gente precisava garantir nosso futuro, que a casa valia muito. E eu deixei. Deixei ela me convencer de que a senhora não importava mais. E agora? Teve uma crise de consciência. Eduardo passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que fazia desde criança. Silvana me deixou. Uma semana depois de eu ter vendido sua casa e colocado o dinheiro em investimentos no nome dela, ela pediu divórcio. Levou metade de tudo, incluindo o que era seu. Estou destruído financeiramente, emocionalmente, moralmente. Márcia ouviu tudo em silêncio. Parte dela queria sentir satisfação, mas só sentiu tristeza. Tristeza pelo filho que educou, que amou, que estava ali quebrado por suas próprias escolhas. E você veio aqui para quê? Para eu sentir pena de você? Não. Vim pedir perdão. Sei que não mereço. Sei que o que fiz não tem volta. Mas preciso que saiba que me arrependo todo dia. Acordo de madrugada e lembro da senhora ali, naquele posto abandonado, e me odeio. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Márcia respirou fundo. Poderia mandá-lo embora. Poderia gritar, xingar, dizer tudo o que sentia, mas olhou para aquele homem de 42 anos chorando como criança e viu o menino que segurava sua mão com medo de trovão, o adolescente que corria para abraçá-la quando tirava nota boa. Eduardo, você me machucou de um jeito que nunca imaginei que meu próprio filho pudesse machucar. Me tirou tudo. Minha casa, minha dignidade, minha segurança, me deixou para morrer naquela estrada. Eu sei, mãe, eu sei. Mas eu também sei que raiva e rancor só envenenam quem sente. Eu não vou fingir que tá tudo bem. Não tá, e vai demorar muito para que eu possa confiar em você de novo, se é que isso vai acontecer. Mas eu não te odeio, Eduardo. Apesar de tudo, você ainda é meu filho. Eduardo caiu de joelhos ali mesmo, na varanda, e soluçou. Márcia ficou parada, sem saber o que fazer. Então, devagar, estendeu a mão e tocou a cabeça dele, como fazia quando ele era pequeno e tinha pesadelo. Lúcia apareceu na porta, atraída pelo barulho. Olhou a cena.
Eduardo de joelhos, Márcia de pé com a mão na cabeça dele, e entendeu na hora. Vou fazer um café. Foi tudo que disse antes de voltar para dentro. Eduardo levantou-se, enxugou o rosto com as costas da mão. Parecia um menino perdido. Posso entrar? Perguntou. Márcia acenou que sim. Sentaram-se à mesa da cozinha, enquanto Lúcia preparava café e colocava biscoitos num prato. Eduardo olhava para tudo como se estivesse num lugar estrangeiro. A casa simples, os móveis velhos, a cortina de crochê na janela. É aqui que a senhora está morando? É. Lúcia e o irmão dela, Severino, me acolheram quando não tinha para onde ir. São pessoas boas, coisa que aparentemente você esqueceu o significado. Eduardo aceitou a farpada sem revidar. Lúcia serviu o café e discretamente saiu, dando privacidade. Mãe, eu quero consertar as coisas. Não tem conserto, Eduardo. Você vendeu minha casa. O dinheiro foi pro ralo junto com seu casamento. Não tem como desfazer isso. Eu sei. Mas posso tentar compensar de outras formas. Posso ajudar financeiramente. Posso... Eu não quero seu dinheiro. A frase saiu firme, cortante. Não foi dinheiro que me faltou nesses anos todos, Eduardo. Foi você. Era você que eu queria por perto. Era sua companhia, suas visitas, saber que ainda me amava. Mas você estava ocupado demais com sua vida nova, sua esposa chique, seus jantares de negócio. Eduardo abaixou a cabeça. A senhora tem razão. Eu sei que tenho. E sabe o que é mais triste? Eu costumo peças numa confecção agora. Ganho R$ 2 por peça. É pouco, mas é honesto. E no final do dia, quando volto para essa casa simples, eu me sinto mais digna do que me senti nos últimos anos vivendo de mesada do meu filho advogado que tinha vergonha de mim. As palavras doíam, mas precisavam ser ditas. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. Mexia no café sem beber. Olhava para o chão. Eu nunca tive vergonha da senhora. Teve, sim. No seu casamento me colocaram numa mesa afastada como se eu fosse uma tia distante e inconveniente. Você mal falou comigo. Silvana me olhava como se eu fosse uma barata. E você deixou. Eu estava tentando impressioná-la. A família dela é toda metida a importante. E eu queria provar que também era. Que tinha esquecido de onde vim. Pois é, e olha onde isso te levou. Eduardo finalmente bebeu um gole de café. Estava morno já. O que eu posso fazer, mãe? Me diz. Qualquer coisa. Márcia pensou. Poderia pedir dinheiro, um lugar para morar, ajuda para recomeçar. Mas não era isso que queria. Você pode ser honesto comigo e consigo mesmo. Pode parar de fingir ser quem não é. Pode lembrar que não importa quantos diplomas ou carros importados você tenha, se não tiver caráter, não é nada. Eduardo acenou com a cabeça, a voz falhando. Vou tentar, mãe. Juro que vou. Ele ficou mais uma hora. Conversaram sobre coisas pequenas, evitando os assuntos espinhosos. Eduardo contou que estava morando num apartamento alugado pequeno, que o escritório estava pensando em demiti-lo por causa do escândalo do divórcio, que não sabia bem o que fazer da vida. Quando foi embora, abraçou Márcia no portão. Um abraço longo, apertado, molhado de lágrimas dos dois. Eu vou voltar. Posso? Pode. Mas devagar, Eduardo. Devagar. Ela o viu entrar no carro e partir. Ficou ali, parada na rua, sentindo o peito apertado, mas um pouco mais leve também. Os meses seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas na vida de todos naquela casa amarela em Mangabeira. Eduardo começou a visitar Márcia a cada 2 semanas, sempre aos sábados pela manhã. No início, as conversas eram tensas, cheias de pausas desconfortáveis e silêncios pesados que nenhum dos dois sabia como preencher. Mas aos poucos, como uma planta que cresce devagar em terra árida, eles foram encontrando um novo jeito de se relacionar. Eduardo sempre trazia pequenas coisas, um bolo de milho que comprou na padaria do bairro, frutas frescas da feira de Mangabeira, uma vez até flores amarelas que comprou de uma vendedora ambulante.
Márcia aceitava tudo com um aceno de cabeça e um obrigada seco, mas deixava claro, através de seu olhar firme e sua postura ereta, que não precisava de presentes. Não eram coisas materiais que faltavam. Precisava de presença, de olhos nos olhos, de conversas verdadeiras. Ele começou a conhecer melhor Lúcia e percebeu o quanto aquela mulher era especial. Lúcia tinha uma sabedoria simples, dessas que vêm da vida dura e dos golpes que ensinam. Conversava com Eduardo sem julgamento, mas também sem passar a mão na cabeça. Quando ele reclamava da situação difícil em que se encontrava, ela dizia: "Rapaz, você plantou vento e colheu tempestade. Agora é aprender e seguir em frente." As crianças, Lucas e Beatriz, no começo olhavam Eduardo com desconfiança. Sabiam, através de conversas que ouviram pela metade, que aquele homem bem vestido tinha feito algo ruim com Dona Márcia. Mas crianças têm uma capacidade imensa de perdoar quando veem mudança genuína. Numa tarde, Eduardo chegou e encontrou Lucas chorando no quintal. O menino tinha tirado nota baixa em matemática e estava com medo da reação da avó. "Posso ver a prova?" Eduardo perguntou, sentando-se ao lado dele no degrau da porta dos fundos. Lucas entregou o papel amassado, cheio de contas erradas e X vermelho da professora. "Olha, matemática pode ser complicada mesmo, mas vou te contar um segredo. Todo mundo erra. O importante é tentar de novo. Quer que eu te ajude a estudar?" Os olhos do menino brilharam. "De verdade? De verdade." A partir daquele dia, Eduardo passou a ajudar Lucas com matemática toda vez que visitava. Sentavam-se à mesa da cozinha, cercados por cadernos e lápis, enquanto Eduardo explicava com paciência as contas que o menino não entendia. Márcia observava de longe, vendo seu filho ensinar da mesma forma que ela o ensinava quando criança, e sentia o peito apertar com uma mistura de dor e esperança. Com Beatriz, a conexão veio através de brincadeiras. Numa tarde quente, Eduardo a viu desenhando sozinha no quintal. Ela fazia flores coloridas com giz de cera derretido pelo sol. "Posso desenhar com você?" Beatriz olhou para ele, avaliando, então empurrou uma folha de papel e alguns lápis na direção dele. "Pode, mas tem que fazer bonito." Eduardo riu. Fazia anos que não desenhava, mas sentou-se no chão quente do quintal, com aquela menina de 7 anos ao lado, e desenhou uma casa com jardim. Beatriz aprovou. "Tá bonito, mas faltam flores. Toda a casa precisa de flores." "Você tem razão. Toda a casa precisa de flores." E assim, aos poucos, Eduardo foi se tornando parte daquela rotina. Já não era mais o homem de terno e óculos escuros que chegava e partia apressado. Começou a aparecer de calça jeans e camiseta simples. Sentava-se na varanda com um copo de suco, bebia café aguado sem reclamar, comia biscoito de goma que Lúcia fazia aos domingos. No início, era visível o desconforto dele com a simplicidade de tudo. Ele que estava acostumado com restaurantes caros, vinhos importados e conversas sobre negócios. Agora ouvia histórias sobre o preço do gás que subiu, sobre a goteira da sala que precisava consertar, sobre a professora de Lucas, que era brava, mas competente. Mas com o tempo, algo mudou. Eduardo pareceu relaxar. Os ombros que viviam tensos começaram a cair. O senho franzido deu lugar a expressões mais leves. Ele ria das piadas sem graça de Severino, ajudava Lúcia a estender roupa no varal, ouvia as crianças contarem sobre a escola. Numa dessas visitas, sentado na varanda enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja e roxo, Eduardo olhou para Márcia, que costurava ao seu lado. "Mãe, posso fazer uma pergunta?" "Pode." "A senhora é feliz aqui?" Márcia parou de costurar. Olhou para a agulha entre seus dedos, para o tecido florido que se transformava em vestido, para o quintal onde as crianças brincavam, para a casa simples que a acolheu. "Sabe, Eduardo, felicidade não tem a ver com o tamanho da casa ou quanto dinheiro tem no banco.
Tem a ver com acordar de manhã e saber que você importa para alguém. Tem a ver com sentar numa mesa e dividir comida com gente que te quer bem. Então, sim, eu sou feliz aqui. Mais feliz do que fui nos últimos anos morando sozinha naquela casa grande que você vendeu. As palavras não foram ditas com raiva, mas com uma tranquilidade que machucou mais que qualquer grito. Eu estraguei tudo, né? Estragou. Mas a vida me ensinou que a gente pode reconstruir. Só que nunca fica igual ao que era antes. Fica diferente. Às vezes melhor, às vezes pior, mas sempre diferente. Eduardo assentiu em silêncio. No trabalho, Márcia se tornou indispensável para Dona Irene. Sua produção não era apenas alta, era a mais alta de todas as costureiras. A qualidade do trabalho era impecável, costuras retas, acabamentos perfeitos, nenhuma peça precisava ser refeita. Dona Irene, mulher de negócios antes de tudo, reconheceu o valor e aumentou o pagamento para R$ 2,50 por peça. Depois, para R$ 3. Márcia, você é a melhor costureira que já passou por aqui. E olha que tenho essa confecção faz 20 anos. O elogio aqueceu o peito de Márcia. Não era só pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento. Alguém via valor nela, no seu trabalho, no que produzia com as próprias mãos. Ela começou a juntar dinheiro. A princípio, guardava numa lata velha de biscoito escondida no fundo do guarda-roupa. Depois, Lúcia sugeriu que abrisse uma poupança. Márcia foi até uma agência bancária pela primeira vez em anos, abriu a conta com os documentos velhos que carregava na bolsa e depositou os primeiros R$ 200. Para que a senhora está juntando? Lúcia perguntou uma noite. Não sei ainda, mas gosto da sensação de ter algo meu, de saber que se precisar, tenho. Era sobre autonomia, sobre nunca mais depender completamente de ninguém. Os dias ganharam ritmo. Acordar às 5h30, café simples com Lúcia, caminhada de 15 minutos até a confecção, trabalho até às 5 da tarde, volta para casa, ajudar no jantar, assistir novela com as crianças, costurar mais algumas peças para aumentar a renda, dormir cedo. Sábados na feira, domingos na praça ou em casa descansando. Era uma vida comum, sem luxos, mas tinha estrutura. E Márcia percebeu que era exatamente isso que faltava antes. Estrutura, propósito. Saber que o dia seguinte traria algo, mesmo que fosse apenas mais do mesmo. Uma tarde, enquanto costurava durante a pausa do almoço, Joelma, uma das colegas mais jovens, sentou-se ao lado dela. Dona Márcia, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Pode, filha. Aquele moço que vem te buscar às vezes, de carro, é seu filho? Márcia hesitou. Sabia que os comentários corriam. Numa confecção com 10 mulheres, segredo não durava nem 5 minutos. É. E é verdade que ele te abandonou? Márcia parou de costurar e olhou nos olhos da moça. É verdade. E você perdoou ele? A pergunta ficou no ar. Márcia pensou antes de responder. Perdoar é complicado, Joelma. Não é um momento em que você decide pronto, perdoei. É um processo. Tem dias que olho para ele e ainda sinto raiva. Tem dias que consigo conversar normal. Perdoar não significa esquecer. Significa decidir que você não vai deixar aquela dor controlar o resto da sua vida. Joelma assentiu, os olhos marejados. Meu pai fez algo parecido com minha mãe. Gastou tudo que ela tinha. Deixou ela com dívidas. Ela morreu odiando ele. E eu vi como esse ódio comeu ela por dentro. Acho bonito a senhora tentando perdoar. Eu tô tentando. Não prometo que vou conseguir completamente, mas tô tentando. As duas voltaram ao trabalho em silêncio respeitoso. Naquela noite, de volta à casa de Lúcia, Márcia encontrou Eduardo na varanda conversando com Severino. Os dois riam de algo, copos de refrigerante quente nas mãos. Boa noite, ela cumprimentou. Oi, mãe. Passei para deixar isso aqui. Eduardo apontou para sacolas de compras encostadas na parede. Fiz feira. Lúcia comentou que o gás tinha acabado. Então comprei um botijão também. Tá lá na cozinha.
Márcia olhou para as sacolas, para o filho, de volta para as sacolas. Você não precisava. Eu sei, mas quis fazer. Não era sobre pagar dívidas. Era sobre estar presente, sobre participar, sobre mostrar que importava. Márcia entendeu isso. Obrigada. Foi uma palavra simples, mas carregada de significado. Eduardo sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Severino levantou-se, estalando as costas. Bom, vou dormir. Amanhã saio cedo para Recife. Boa noite para vocês. Ficaram só os dois na varanda. O som da vizinhança ao redor, televisões ligadas, crianças brincando na rua, cachorros latindo ao longe. Mãe, posso te contar uma coisa? Pode. Eu tenho ido num psicólogo. Comecei faz 2 meses. Márcia ergueu as sobrancelhas, surpresa. Psicólogo? Percebi que precisava de ajuda para entender por que fiz o que fiz. Não como desculpa, mas para garantir que nunca mais vou fazer algo assim. O psicólogo está me ajudando a ver que eu sempre tive medo de não ser bom o suficiente. Medo de que as pessoas descobrissem que eu vinha de lugar humilde. Então fui me afastando de tudo que me lembrava disso, inclusive da senhora. Ele falava devagar, escolhendo cada palavra. Silvana percebeu essa insegurança e usou. Ela me fez acreditar que eu precisava provar meu valor através de dinheiro, de status. E eu, idiota, acreditei. Achei que tendo uma casa maior, um carro melhor, uma esposa de família rica, eu finalmente seria alguém. Mas só me tornei vazio. Márcia ouviu tudo em silêncio. E o que o psicólogo falou? Que eu preciso fazer as pazes com minha história, que não tem nada de errado em vir de família humilde, em ter mãe costureira, em ter crescido em casa pequena, que essas coisas me moldaram, me deram força, mas que eu rejeitei tudo isso por vergonha, e que vergonha virou crueldade. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Mãe, eu tinha tanta vergonha de mim mesmo que acabei tendo vergonha da senhora. E isso é a pior coisa que já fiz na vida. Pior que rasgar aquele documento. Pior que te deixar na estrada. A pior coisa foi ter vergonha de quem me deu tudo. Márcia sentiu as próprias lágrimas queimarem os olhos. Mas não disse nada ainda. Deixou que ele terminasse. Eu não espero perdão completo. Não mereço. Mas quero que saiba que tô trabalhando em mim. Tô tentando ser um homem melhor. Um homem que possa olhar no espelho e não sentir nojo. O silêncio que seguiu foi longo. Márcia olhou para o filho. Cabelos começando a ficar grisalhos, rugas ao redor dos olhos que não estavam lá antes, mãos que tremiam ligeiramente. Eduardo, você quer saber o que eu penso? Quero. Eu penso que reconhecer os erros é o primeiro passo. Trabalhar neles é o segundo. E você está fazendo os dois. Não apaga o passado, mas constrói um futuro diferente. E isso, filho, isso eu consigo respeitar. Eduardo soluçou, escondendo o rosto nas mãos. Márcia, depois de hesitar, estendeu a mão e tocou o ombro dele. Foi um toque leve, breve, mas estava ali. Era o máximo que conseguia oferecer naquele momento, e era o suficiente. Foi numa quarta-feira cinzenta, daquelas em que o céu de João Pessoa amanhece carregado de nuvens pesadas, anunciando tempestade, que tudo mudou novamente. Márcia estava na confecção, trabalhando numa pilha de vestidos que Dona Irene precisava entregar até sexta-feira, quando ouviu o barulho de trovão ao longe. Olhou pela janela e viu as primeiras gotas grossas começarem a cair. Vai ser chuva forte, comentou Joelma ao lado. Temporal mesmo. Tinham razão. Em questão de minutos, o céu abriu. Chuva violenta batia no telhado de zinco da confecção num barulho ensurdecedor. Relâmpagos rasgavam o céu escuro, seguidos de trovões que faziam as paredes tremerem. Márcia continuou costurando, acostumada com as tempestades do Nordeste, mas então ouviu batidas fortes na porta da confecção. Dona Irene foi atender e voltou com uma expressão preocupada. Márcia, tem alguém aqui para te ver. Era Eduardo, mas um Eduardo diferente, encharcado da cabeça aos pés, roupas grudadas no corpo, cabelo pingando água, olhos vermelhos.
parecia um náufrago. Márcia largou a costura e levantou-se, o coração disparando. Eduardo, o que aconteceu? As outras costureiras pararam de trabalhar, atentas. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Agora. A voz dele estava quebrada, desesperada. Dona Irene, percebendo a gravidade da situação, acenou com a cabeça. Vai, Márcia, conversa com seu filho, depois você volta. Márcia pegou a bolsa e seguiu Eduardo até o carro. Eles entraram, fechando as portas contra a chuva que não dava trégua. O som da tempestade batendo na lataria do carro criava uma bolha de privacidade. O que houve? Márcia perguntou novamente. Eduardo respirou fundo, as mãos tremendo no volante. Eu fui demitido do escritório, hoje de manhã. Me chamaram na sala do sócio principal e disseram que estão cortando custos, mas sei que foi por causa do divórcio, dos comentários, da minha vida ter virado uma bagunça pública. Clientes reclamaram, disseram que não queriam ser atendidos por mim. Então me mandaram embora. Ele limpou o rosto, mas era impossível distinguir lágrimas de água da chuva. E tem mais. O apartamento que eu alugo não consigo mais pagar. O dono já me avisou que se não pagar os 3 meses atrasados até semana que vem, vai me despejar. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, mãe. Não tenho mais nada. Márcia sentiu um aperto no peito. A parte dela que ainda carregava mágoa quis dizer: agora você sabe como é. Agora você entende o que fez comigo. Mas quando olhou para o filho destroçado ao lado, viu além do homem de 42 anos. Viu o menino de 8 que chorou quando o pai foi embora. Viu o adolescente que estudava até tarde porque queria dar orgulho à mãe. Viu todas as versões de Eduardo que amou ao longo da vida. Você conversou com alguém? Tem amigos que podem ajudar? Eduardo deu uma risada amarga. Amigos? Mãe, quando eu tinha dinheiro, tinha dezenas de amigos, jantares, churrascos, festas. Mas quando o divórcio aconteceu, quando ficou claro que eu estava quebrado, todos sumiram. Ligações não retornadas, mensagens ignoradas. Descobri que não eram amigos, eram colegas de interesse. E a família de Silvana? Me tratam como leproso, como se eu fosse algum tipo de parasita que se aproveitou dela. Esqueceram convenientemente que foi ela quem ficou com a maior parte do patrimônio. A chuva continuava implacável. Raios iluminavam o interior do carro em flashes brancos. Eduardo, o que você quer de mim? A pergunta saiu direta, sem rodeios. Eu não sei, mãe. Acho que só precisava falar com alguém. Você é a única pessoa que ainda me escuta, a única que ainda olha para mim como se eu fosse humano, não como lixo. Márcia ficou em silêncio por um longo momento. Olhou pela janela embaçada, viu a rua virando rio, pessoas correndo para se proteger, o mundo se transformando em água. Pensou em tudo que viveu, a casa que perdeu, a estrada onde foi abandonada, o medo, a solidão, o desespero. Pensou também em Severino parando para ajudar uma desconhecida, em Lúcia abrindo a casa sem fazer perguntas, em Dona Irene dando chance de trabalho, em toda a bondade inesperada que encontrou justamente quando mais precisou. E percebeu que tinha uma escolha. Podia deixar Eduardo afundar sozinho, como uma forma de justiça poética, ou podia oferecer a ele a mesma misericórdia que recebeu. Vem comigo, ela disse finalmente. O quê? Vem comigo para a casa da Lúcia. Vamos conversar com ela, ver se pode ficar lá uns dias até você se reorganizar. Mãe, eu não posso pedir isso, depois de tudo que fiz. Não está pedindo, eu é que estou oferecendo, mas tem condições. Eduardo olhou para ela esperançoso. Qualquer condição, qualquer uma. Você vai procurar emprego todo dia, não importa qual. Não importa se é na área de direito ou não. Vai trabalhar no que aparecer. Vai ajudar com as despesas da casa assim que tiver algum dinheiro. Vai tratar Lúcia, Severino e as crianças com o máximo respeito. E vai entender que isso não apaga nada do que você fez. É só uma ajuda temporária, não uma redenção. Eu entendo.
E agradeço, mãe, do fundo do coração. A chuva começou a diminuir. Eduardo ligou o carro e dirigiu até a casa de Lúcia. Quando chegaram, ela estava na varanda olhando a rua alagada, as crianças ao lado fazendo barquinhos de papel. Márcia, Eduardo, que chuva, né? Entrem, entrem. Dentro da casa, com café quente servido por Lúcia, Márcia explicou a situação. Contou sobre a demissão, sobre o despejo iminente, sobre Eduardo não ter para onde ir. Lúcia ouviu tudo, os olhos indo de Márcia para Eduardo e de volta para Márcia. Quando Márcia terminou, esperou. Era a casa de Lúcia. A decisão tinha que ser dela. Lúcia tomou um gole de café, olhou para Eduardo encharcado e visivelmente quebrado, depois para Márcia, que esperava com expressão neutra. O sofá da sala vira cama. Não é confortável como colchão de verdade, mas dá pro gasto. Tem um cobertor velho que uso no inverno, você pode usar. Banheiro é compartilhado. Comida a gente faz junto e divide. Todo mundo ajuda nas tarefas da casa. Essa é a regra aqui. Eduardo não acreditou no que estava ouvindo. A senhora está dizendo que eu posso ficar? Tô dizendo que essa casa sempre teve porta aberta para quem precisa. Foi assim que sua mãe chegou aqui. Não vejo por que seria diferente com você, se ela permite. Mas vou deixar uma coisa clara. Não aceito falta de respeito. Com ninguém, muito menos com sua mãe. Se ela te perdoar ou não, é problema de vocês dois. Mas enquanto estiver debaixo do meu teto, vai tratá-la como a rainha que ela é. Eduardo acenou com a cabeça, incapaz de falar. Naquela noite, enquanto Eduardo buscava suas poucas coisas no apartamento prestes a ser retomado, Lúcia sentou-se com Márcia na cozinha. Você tem certeza disso, Márcia? Deixar ele morar aqui? Márcia olhou para o café na xícara, viu seu reflexo distorcido na superfície escura. Não tenho certeza de nada, Lúcia. Mas sei que se não der essa chance, vou me arrepender. Não por ele, mas por mim, porque vou me tornar o que ele foi, alguém capaz de abandonar outra pessoa quando mais precisa de ajuda. Você é mais forte do que pensa. Não é sobre força, é sobre escolher que tipo de pessoa eu quero ser. Lúcia apertou a mão de Márcia com carinho. Eduardo voltou tarde da noite, uma mala pequena e 2 sacolas com suas coisas. Era tudo que sobrou da vida que construiu. Lúcia preparou o sofá-cama, deixou toalhas limpas, mostrou onde ficavam as coisas. Obrigado. Foi tudo que ele conseguiu dizer, a voz rouca de emoção. De nada. Amanhã a vida começa de novo. Descansa. No quarto dos fundos, Márcia deitou na cama e ficou olhando para o teto. Ouviu Eduardo se acomodando na sala, o ranger do sofá-cama velho, um suspiro profundo que poderia ser de alívio ou desespero, e se perguntou se estava fazendo a coisa certa. Não havia resposta fácil. Só havia a escolha que fez e as consequências que viveriam juntos. Os primeiros dias de convivência foram profundamente estranhos e carregados de tensão não dita. Eduardo dormia no sofá-cama da sala, que era desconfortável e rangia a cada movimento. Acordava cedo, antes mesmo do despertador de Lúcia tocar, com o corpo dolorido e a consciência pesada. As crianças corriam pela casa, se preparando para a escola, gritando, procurando cadernos e tênis. E ele precisava se espremer num canto para não atrapalhar a rotina matinal. Tomava café na mesinha pequena da cozinha junto com todos. Pão com manteiga, café simples, às vezes uma tapioca se Lúcia tivesse tempo de fazer. Nada a ver com os cafés da manhã que estava acostumado. Ovos beneditinos, pães importados, suco natural de frutas exóticas. Mas descobriu que tinha um gosto especial em café feito por mãos que se importavam. Márcia estabeleceu distância clara desde o primeiro dia. Conversavam o necessário. Bom dia, boa noite, precisa de alguma coisa. Mas ela não estava pronta para a intimidade. Não ainda, talvez nunca. Eduardo respeitava, sabia que não tinha direito de esperar nada. Ele começou a procurar emprego com desespero. Primeiro, tentou escritórios de advocacia.
Mandou currículo para todos que conhecia em João Pessoa, em Campina Grande, até em Recife. Mas a reputação manchada o precedia como sombra impossível de apagar. Ninguém queria contratar um advogado divorciado de forma escandalosa que havia sido demitido por problemas de conduta profissional. Mesmo que isso não fosse oficialmente verdade. As respostas eram sempre as mesmas. No momento, não temos vagas. Seu perfil não se adequa ao que buscamos. Ou pior, silêncio absoluto. Eduardo então ampliou a busca. Começou a se candidatar para qualquer coisa: vendedor em loja de roupas, atendente de lanchonete, repositor de supermercado, segurança. Mas sempre esbarrava no mesmo problema. Estava super qualificado no papel e os empregadores sabiam que ele não ficaria. Por que contratar um advogado para trabalhar de caixa? Ele sairia na primeira oportunidade melhor. As semanas passaram sem nenhuma resposta positiva. Eduardo sentia o peso da inutilidade crescendo. Acordava, mandava currículos, batia em portas, voltava de mãos vazias. Via Márcia sair para trabalhar toda manhã, voltar cansada, mas com dignidade, e se sentia ainda menor. Numa dessas manhãs de frustração, estava caminhando pelo centro de João Pessoa, perdido em pensamentos sombrios sobre o fracasso que se tornara sua vida, quando passou em frente a um prédio velho com uma placa discreta: ONG Direito para Todos, assistência jurídica gratuita. Parou. Olhou para a fachada descascada, a porta de vidro rachado, as janelas com grades enferrujadas. Não parecia promissor, mas algo o puxou para dentro. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo, óculos de armação grossa, estava sentada numa mesa improvisada atendendo uma senhora que chorava. Ergueu os olhos quando Eduardo entrou. Pois não? Tem senha? Senha? Para atendimento. Tem uma fila. Distribuímos senhas pela manhã. Não, eu não vim buscar atendimento. Sou advogado. Estava vendo se vocês precisam de alguém. A mulher analisou-o dos pés à cabeça. Eduardo estava com calça jeans velha, camisa amarrotada, barba por fazer de 3 dias. Longe do advogado polido que foi um dia. Experiência? 10 anos em escritório corporativo, contratos, consultoria empresarial, direito tributário. E por que quer trabalhar numa ONG que não paga salário? Era a pergunta que Eduardo temia. Poderia mentir, inventar uma história bonita sobre sempre ter sonhado em ajudar os menos favorecidos. Mas olhou ao redor. As paredes com infiltração, as cadeiras quebradas remendadas com fita adesiva, as pessoas humildes esperando atendimento na salinha apertada, e decidiu que aquelas pessoas mereciam honestidade. Porque ninguém mais me quer. Meu nome está manchado no mercado. Passei semanas procurando qualquer coisa e ninguém me contrata. Mas também porque percebi que passei 10 anos defendendo empresas ricas que sonegavam impostos e esqueci que a advocacia pode servir para mais que isso. Pode servir para quem realmente precisa. A mulher o estudou em silêncio. Então um sorriso pequeno apareceu no canto da boca. Honestidade. Não vejo muito disso por aqui. Meu nome é Beatriz. Coordeno essa ONG faz 15 anos. Somos 5 advogados voluntários, todos aposentados ou que trabalham em outras coisas e vêm aqui quando podem. Atendemos uma média de 100 pessoas por semana, casos de despejo irregular, trabalhadores sem direitos pagos, pensão alimentícia, violência doméstica, nada glamuroso. Eu entendo. Não pagamos nada. 0. Algumas vezes conseguimos doações e compramos café e biscoito para os voluntários, mas é só isso. Você vai trabalhar de graça, vai ver miséria humana todo dia, vai se frustrar porque não vai conseguir resolver todos os problemas. Por que diabos alguém faria isso? Eduardo pensou na mãe que abandonou numa estrada, na vida que destruiu por ganância e vaidade, no homem que precisava se tornar para conseguir se olhar no espelho, porque preciso aprender de novo o que é importante. Doutora Beatriz esticou a mão.
Pode começar amanhã, 8 da manhã. Traga caneta e papel. O resto a gente improvisa. Eduardo apertou a mão dela com força, sentindo pela primeira vez em meses algo parecido com esperança. Começou no dia seguinte. Chegou às 7h30, ansioso. Doutora Beatriz o recebeu com um café aguado e o levou para uma salinha minúscula que seria seu espaço de atendimento. As pessoas chegam, pegam senha, esperam ser chamadas. Você ouve o problema, analisa se há caso, orienta sobre os direitos, ajuda com petições se necessário. Simples assim. Simples não era a palavra certa. O primeiro caso do dia foi uma mulher chamada Socorro, de uns 60 anos, que estava sendo despejada de casa pelo próprio filho. Ele queria vender a propriedade e dizia que a mãe estava velha demais para cuidar de um imóvel tão grande. Eduardo ouviu a história e sentiu uma pontada aguda no peito. Era dolorosamente familiar. Era exatamente o que ele havia feito. A casa está no nome de quem, dona Socorro? No meu nome. Sempre foi minha. Comprei com dinheiro que juntei trabalhando como empregada doméstica por 30 anos. E seu filho, ele mora lá? Não. Ele mora em São Paulo. Mas disse que precisa do dinheiro, que vou morar com ele lá. Só que eu não quero. Minha vida toda está aqui, meus amigos. Minha igreja, meu quintal com pé de manga. As lágrimas dela escorriam livremente. Eduardo pegou um papel e começou a fazer anotações, mas as mãos tremiam. Dona Socorro, legalmente a casa é sua. Seu filho não pode forçá-la a vender. Vou preparar uma documentação garantindo sua permanência e, se necessário, uma medida protetiva contra qualquer tentativa de coação. Os olhos da mulher brilharam. Moço, o senhor pode fazer isso? Posso e vou fazer. Eduardo trabalhou no caso o resto da manhã. Preparou a petição, reuniu documentos, entrou com pedido de liminar. 3 dias depois, conseguiu uma decisão favorável, garantindo que Socorro permanecesse na casa. Quando ela voltou à ONG para agradecer, abraçou Eduardo chorando. O senhor salvou minha vida. Não sei como agradecer. Eduardo sentiu um nó na garganta. Aquela mulher não fazia ideia de que estava agradecendo justamente a alguém que tinha cometido o mesmo crime que ela quase sofreu. À noite em casa, enquanto todos jantavam arroz com feijão e ovo frito na mesinha da cozinha, Eduardo contou sobre o caso. Hoje ajudei uma mulher que estava sendo expulsa de casa pelo filho. Márcia parou de comer. Olhou para ele. Foi como olhar num espelho. Entendi na prática o que fiz com a senhora. E foi destruidor. Lúcia e as crianças também pararam atentos. Mas também senti algo que não sentia há muito tempo. Senti que fiz diferença real na vida de alguém. Que usei meu conhecimento para proteger, não para explorar. Márcia voltou a comer em silêncio. Mas Eduardo notou que ela não parecia desinteressada. Apenas processando. Os dias se transformaram em semanas na ONG. Eduardo atendia caso após caso. Trabalhadores domésticos sem carteira assinada. Pais que não pagavam pensão. Mulheres sofrendo violência. Idosos abandonados. Cada história era um soco no estômago, um lembrete da fragilidade humana e da crueldade que pessoas eram capazes. Mas também via resiliência. Via gente que não desistia apesar de tudo. Via mães lutando sozinhas, pais fazendo o impossível, avós criando netos. E via que, com a ajuda certa, muitas dessas pessoas conseguiam virar o jogo. Doutora Beatriz notou a dedicação de Eduardo. Você é bom nisso. Melhor que muitos advogados que passaram por aqui. Obrigado. Não é elogio vazio. Você entende as pessoas. Não trata elas como números. E isso faz diferença. Eduardo descobriu que trabalhando ali, sem ganhar nada, se sentia mais realizado que nos 10 anos ganhando salários altos. Havia propósito. Havia significado. Numa tarde, enquanto Eduardo organizava processos, doutora Beatriz o chamou. Tenho uma proposta. Um amigo meu tem um escritório pequeno focado em direito de família e trabalhista. Não paga muito, mas paga. Ele precisa de alguém. Mencionei você.
Quer que eu marque uma conversa? Eduardo ficou atônito. Doutora Beatriz, eu não sei o que dizer. Diga que vai na entrevista. Mas tem uma condição. Você continua aqui como voluntário. Um dia por semana, pelo menos. Essas pessoas precisam de gente como você. Eu aceito. As duas coisas, aceito. A entrevista aconteceu na sexta-feira. O escritório era pequeno, 2 advogados, uma secretária. Doutor, Renato, o dono, era um homem de uns 60 anos, cabelos brancos, sorriso gentil. Beatriz me falou de você. Disse que é competente e dedicado. Ela é generosa. Também disse que você está reconstruindo a vida depois de alguns erros graves. Eduardo engoliu seco. É verdade. Bom, todo mundo merece segunda chance. Posso pagar R$ 1.500 por mês. Não é muito, mas é honesto. Casos de família, divórcio, pensão, trabalhista. Interessado? R$ 1.500. Era menos que a ponta do que ganhava antes. Mas era um começo. Muito interessado. Ótimo. Começa segunda-feira. Eduardo saiu do escritório flutuando. Tinha emprego. Tinha propósito. Tinha uma chance de reconstruir. Chegou em casa e encontrou todos na sala assistindo televisão. Anunciou a novidade com um sorriso largo. Consegui emprego. Lúcia levantou-se e abraçou-o. Que maravilha! Parabéns! Lucas e Beatriz também comemoraram. Márcia ficou sentada, mas um sorriso pequeno apareceu em seus lábios. Parabéns, Eduardo. Eram só 2 palavras, mas significavam o mundo. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, mas constante. Eduardo começou no escritório de Dr. Renato e descobriu que direito de família e trabalhista era completamente diferente do mundo corporativo que conhecia. Aqui, os clientes não eram empresas faceless, mas pessoas com histórias reais, dores reais, necessidades urgentes. Atendia mulheres querendo se divorciar de maridos violentos, homens lutando por direito de ver os filhos, trabalhadores demitidos injustamente. Cada caso exigia não apenas conhecimento jurídico, mas empatia genuína, e Eduardo descobriu que tinha mais capacidade para isso do que imaginava. O salário de R$ 1.500 não era muito, mas fazia diferença imensa. No primeiro pagamento, Eduardo comprou um botijão de gás novo para a casa, encheu a geladeira de comida, deu R$ 50 para cada uma das crianças comprarem o que quisessem. Lucas comprou um jogo. Beatriz comprou material de desenho. Lúcia tentou recusar a contribuição. Eduardo, você precisa juntar dinheiro para sair daqui, arrumar seu próprio lugar. Vou juntar, mas enquanto estiver aqui, vou fazer minha parte. Márcia observava tudo em silêncio. Via o filho acordar cedo, tomar café apressado, sair para trabalhar. Via ele voltar à noite cansado, mas com brilho nos olhos. Via ele ajudar Lucas com matemática, brincar com Beatriz, conversar com Severino sobre futebol quando o caminhoneiro estava na cidade. Aos poucos, a casa que era de Lúcia foi se tornando um lar compartilhado. Eduardo assumiu responsabilidades. Consertar a torneira que pingava, pintar a parede da sala que estava descascando, trocar lâmpadas queimadas. Pequenas coisas, mas que mostravam presença, comprometimento. Márcia continuava trabalhando na confecção. Sua poupança crescia devagar, mas crescia. Já tinha quase R$ 2.000 guardados. Às vezes pensava em alugar um quartinho só seu, ter independência completa. Mas a verdade é que gostava dali. Gostava da companhia, das risadas na mesa de jantar, das crianças pedindo para ela contar histórias antes de dormir. Uma noite, Eduardo chegou em casa com uma expressão séria. Pediu para falar com Márcia em particular. Foram até o quartinho dos fundos e fecharam a porta. Mãe, preciso te contar uma coisa. O coração de Márcia acelerou. Será que ele ia embora? Será que tinha conseguido algo melhor e não precisava mais deles? O que é?
Recebi uma proposta. Uma empresa em Recife quer me contratar. É na área corporativa de novo. Salário bom, R$ 5.000, benefícios, plano de saúde, tudo que perdi. Márcia sentiu um aperto no peito, mas manteve a expressão neutra. E você vai aceitar? Eduardo sentou-se na cama olhando para as mãos. Não sei. Financeiramente faz todo sentido. Eu poderia alugar um apartamento decente, reconstruir minha vida profissional, voltar para o padrão que tinha. Mas eu não sei se quero aquilo de novo. Trabalhando na ONG e no escritório do Dr. Renato, descobri que a advocacia pode ser sobre ajudar pessoas, não só sobre dinheiro. E tenho medo que, se voltar para o mundo corporativo, vou me perder de novo. Vou esquecer as lições que aprendi. Márcia ficou em silêncio, pensando. Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você está considerando recusar por você ou por achar que é o que eu quero ouvir? A pergunta pegou-o de surpresa. Eu não sei. Porque se for pela segunda opção, não faça isso. Você tem que viver sua vida, fazer suas escolhas. Não posso e não vou decidir por você. Mas e se eu aceitar e me tornar aquele homem de novo? Aquele que te abandonou? Márcia olhou nos olhos do filho. Eduardo, você não vai se tornar aquele homem de novo porque agora você sabe quem ele era. Você tem consciência, tem arrependimento, e isso muda tudo. Pode trabalhar numa empresa grande, ganhar dinheiro bom e ainda assim ser uma pessoa decente. As duas coisas não são mutuamente exclusivas. Então a senhora acha que devo aceitar? Eu acho que você deve fazer o que te faz feliz. E só você pode saber o que é. Eduardo assentiu, absorvendo as palavras. Nos dias seguintes pensou muito. Conversou com Lúcia, com o Dr. Renato, com a doutora Beatriz. Todos deram opiniões diferentes, mas a decisão era dele. Uma semana depois, durante o jantar, anunciou: recusei a proposta de Recife. Todos pararam de comer. Percebi que o que tenho aqui vale mais que dinheiro. Tenho trabalho que me dá propósito. Tenho pessoas que se importam comigo. Tenho a chance de ser uma pessoa melhor todo dia. Não vou jogar isso fora por um salário maior. Lúcia sorriu. As crianças voltaram a comer como se nada tivesse acontecido. Para elas, Eduardo ficar era natural. Márcia olhou para o filho com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente, mas que tinha algo de orgulho. Os meses continuaram passando. Eduardo economizou o suficiente para alugar uma kitnet pequena em Mangabeira, a 5 quarteirões da casa de Lúcia. Era minúscula, um cômodo que servia de quarto e sala, cozinha americana, banheiro pequeno. Mas era dele. No dia da mudança, todos ajudaram. Severino emprestou a caminhonete para transportar os poucos móveis que Eduardo comprou. Uma cama de solteiro, uma mesinha, 2 cadeiras, um fogão usado. Lúcia deu panelas velhas, pratos, copos. Márcia fez cortinas com retalhos da confecção. Quando tudo estava arrumado, Eduardo olhou ao redor da kitnet e sentiu uma satisfação estranha. Não era luxuosa, não era grande, mas era honesta. Conquistada com trabalho próprio, não com exploração ou mentira. Obrigado, pessoal, por tudo. A gente não vai para longe, não, Lúcia avisou. Você janta aqui todo domingo. É ordem. Sim, senhora. Márcia foi a última a sair. Parou na porta, olhando para o filho em sua nova casa. Tá orgulhosa de mim, mãe? A pergunta saiu vulnerável, infantil quase. Márcia pensou antes de responder. Tô orgulhosa do homem que você está se tornando. Ainda não esqueci o homem que você foi, mas tô orgulhosa de quem você está tentando ser. Era honesto. Era tudo o que Eduardo podia esperar. Naquela noite, sozinho pela primeira vez em meses, Eduardo deitou na cama nova e olhou para o teto. Pensou em tudo que perdeu. A casa grande, o carro importado, o status social. E percebeu que não sentia falta de nada daquilo. O que sentia falta era de anos que desperdiçou longe da mãe. Isso, nenhum dinheiro no mundo poderia comprar de volta. No quartinho da casa de Lúcia,
Márcia também olhava para o teto. Sentia um vazio estranho. Acostumou-se a ter Eduardo por perto, mesmo com a distância emocional que mantinham. Sua presença física era reconfortante de uma forma que ela não esperava. Mas também sentia algo mais: esperança. Esperança de que talvez um dia eles pudessem reconstruir uma relação de verdade. Não como era antes. Isso estava perdido para sempre. Mas algo novo, algo mais forte, por ter sido conquistado com dor e trabalho. Dormiu pensando nisso. 1 ano e meio depois daquele dia terrível na estrada, Márcia estava sentada na varanda de Lúcia numa manhã de sábado, quando viu Eduardo chegando. Ele vinha caminhando, não de carro. Usava calça jeans simples e camiseta, trazia um envelope pardo nas mãos e uma expressão que Márcia não conseguia decifrar. "Bom dia, mãe." "Bom dia, filho. Quer café?" "Quero." Sentaram-se na varanda, xícaras quentes nas mãos, observando a rua acordar. Crianças brincando, vizinhos varrendo calçadas, vendedor de pão passando no carrinho gritando sua mercadoria. "Mãe, eu preciso mostrar uma coisa para a senhora." Márcia sentiu um aperto familiar. Envelopes tinham um histórico ruim entre eles. "O que é?" "Abre." Com mãos que tremiam levemente, Márcia abriu o envelope. Dentro havia documentos. Ela leu devagar, sem entender completamente. Eram papéis de um terreno. Nome dela nos documentos. "Eu não entendo." Eduardo respirou fundo. "Nesses meses todos, além de trabalhar no escritório do Dr. Renato e como voluntário na ONG, eu fiz alguns trabalhos extras. Consultoria para pequenas empresas, pareceres jurídicos, essas coisas. Juntei cada centavo, vendi o carro, aquele carro idiota que comprei para impressionar gente que não valia nada. Juntei tudo e comprei esse terreno." Ele apontou para os papéis. "É um terreno pequeno aqui em Mangabeira, 3 ruas acima. Já conversei com um mestre de obras. Ele fez um orçamento para construir uma casa simples, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, nada luxuoso, mas digno. E eu quero fazer isso para a senhora." Márcia sentiu os olhos encherem d'água, mas piscou rápido. "Eduardo, você não precisa..." "Eu sei que não preciso. Sei que nunca vou conseguir compensar o que tirei da senhora. Sei que não existe redenção completa para o que fiz. Mas, mãe, passei cada dia, desde aquele maldito dia, me arrependendo e tentando ser um homem melhor. Um homem digno de ser seu filho. E quero que a senhora tenha um lugar seu. Não porque está obrigada a aceitar minha caridade, mas porque merece." Márcia olhou para os documentos, para o filho, de volta para os documentos. Uma casa. Uma casa. Pequena, simples, mas sua. Para a senhora fazer o que quiser. Plantar flores, receber visitas, ter paz. O que a senhora merece e que eu tirei. Lúcia apareceu na porta, atraída pela conversa. Quando entendeu do que se tratava, sorriu. "Dona Márcia, aceita. Você merece. E vai ficar aqui pertinho, a gente continua se vendo todo dia, mas vai ter seu cantinho." Márcia ficou em silêncio por um longo tempo. Pensou em tudo. No posto abandonado onde foi deixada, no calor sufocante, no medo, na humilhação. Pensou também em Severino parando para ajudar, em Lúcia abrindo a casa, em cada pequeno ato de bondade que reconstruiu sua vida. E olhou para Eduardo. Não viu o homem de terno caro que a abandonou. Viu o filho que criou, que perdeu o caminho, que bateu no fundo e decidiu subir de volta. Viu alguém genuinamente arrependido, genuinamente diferente. "Eduardo, eu aceito a casa, mas quero deixar uma coisa clara. Não aceito porque você me deve. Não aceito como pagamento de dívida. Aceito porque quero acreditar de verdade que você mudou, que aprendeu o que realmente importa. E porque quero ter um lugar meu, construído com honestidade, não com exploração." Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. "Obrigado, mãe. Eu prometo que não vou decepcionar. Não prometa o que não pode garantir. Só me promete que vai continuar tentando ser melhor todo dia. É tudo que peço." "Isso eu prometo." Eles se abraçaram ali na varanda. Foi um abraço diferente dos anteriores.
Tinha menos dor, mais esperança. Não apagava o passado, mas construía um futuro possível. A construção levou 8 meses longos. Eduardo participou ativamente. Nos finais de semana, estava lá com o pedreiro e os ajudantes, carregando tijolo, misturando cimento, aprendendo a levantar parede. Suas mãos, antes macias de advogado de escritório, ganharam calos. Suas costas doíam no final do dia, mas havia satisfação profunda em cada tijolo colocado. Márcia visitava a obra toda semana. Escolheu cada detalhe com carinho. A cor das paredes, um amarelo claro que lembrava sol da manhã. O piso da cozinha, cerâmica simples, mas bonita. A janela grande da sala que dava para o nascente, garantindo luz natural abundante. A porta de madeira maciça, resistente, que protegia, mas também acolhia. Lúcia e as crianças também participavam. Lucas ajudava a carregar ferramentas. Beatriz fazia desenhos de como a casa deveria ficar decorada. Lúcia levava água fresca e lanche para os trabalhadores nos dias quentes. Severino, sempre que estava na cidade, aparecia para dar uma força. Tinha experiência com construção e dava dicas valiosas que economizavam material e tempo. Foi um esforço coletivo. Não era apenas a casa de Márcia sendo construída, era a materialização de uma nova família que se formou através de circunstâncias impossíveis. Quando a casa finalmente ficou pronta, era simples, mas linda. 2 quartos, um para Márcia, outro para visitas ou para o que ela decidisse. Sala com espaço para sofá e televisão. Cozinha com armários que Eduardo mesmo instalou. Banheiro completo com box e azulejos brancos. Um quintalzinho nos fundos onde Márcia já planejava plantar suas flores e ervas. O dia da mudança foi celebração. Todos ajudaram a carregar os móveis que Eduardo comprou aos poucos. Cama nova, guarda-roupa, sofá modesto, mas confortável, mesa de jantar para 4 pessoas, fogão, geladeira pequena. Lúcia doou utensílios de cozinha, panelas, pratos. Dona Irene da confecção apareceu com um bolo enorme de 3 andares que fez especialmente para a ocasião. Severino trouxe um jogo de toalhas de banho novas. As crianças fizeram cartazes escritos: "Bem-vinda ao seu lar, vovó Márcia." Quando tudo estava no lugar, Márcia ficou parada no meio da sala vazia ainda, com as chaves na mão, e sentiu uma emoção tão grande que não cabia no peito. "É minha", ela sussurrou, "realmente minha." Eduardo, que estava ao lado, tocou-lhe o ombro gentilmente. "É sua, mãe. Ninguém pode tirar. Tá tudo documentado, registrado no seu nome. É seu refúgio, sua paz, seu lar." Márcia virou-se para ele. Os olhos de ambos estavam molhados. "Eduardo, eu sei que nunca vou esquecer o que você fez. A dor está aqui ainda, provavelmente vai estar sempre. Mas olhando para você agora, vendo o homem que você se tornou, eu consigo perdoar. Não completamente talvez, não ainda, mas consigo ver um caminho para isso." Eduardo soluçou, escondendo o rosto nas mãos. "Mãe, eu sei que nunca vou apagar aquele dia. Nunca vou desfazer a dor que causei, mas vou passar o resto da vida tentando ser o filho que a senhora merece. Tentando honrar a mulher incrível que me criou sozinha, que sacrificou tudo por mim e que eu fui idiota demais para valorizar quando devia." Márcia segurou o rosto dele entre as mãos, como fazia quando Eduardo era criança e precisava de consolo. "Você já começou a ser esse homem. Continua sendo. Todo dia continua sendo." Eles se abraçaram ali, na sala vazia da casa nova, enquanto através da janela entravam luz do sol e sons da vizinhança vivendo. Lúcia, observando da porta, enxugou os próprios olhos. "Vamos, pessoal. Comida tá na mesa antes que esfrie." A festa se estendeu pela tarde. Comeram, beberam refrigerante quente, riram de histórias antigas. Dona Irene contou casos engraçados da confecção. Severino narrou aventuras na estrada. Lucas mostrou a nota 10, que tirou em matemática graças às aulas de Eduardo.
Beatriz presenteou Márcia com um desenho emoldurado da casa nova, feito com capricho e amor. Quando todos foram embora e Márcia ficou sozinha pela primeira vez na casa, ela caminhou devagar por cada cômodo. Tocou as paredes que Eduardo ajudou a levantar. Abriu e fechou as janelas que garantiriam ar fresco. Testou as torneiras que não pingavam. Sentou-se na cama nova e sentiu o colchão firme e confortável. Depois foi até o quintal. A noite tinha caído. Estrelas começavam a aparecer no céu limpo. Ela olhou para cima e pensou em tudo que viveu. Pensou na mulher que foi abandonada numa estrada deserta, com R$ 17 na bolsa e nada mais. Pensou no desespero, na solidão, na sensação de que a vida tinha acabado. Mas também pensou em Severino parando aquele caminhão velho, em Lúcia oferecendo um quarto, em Dona Irene dando chance de trabalho, em cada mão estendida quando ela mais precisou. Pensou em Eduardo destruído, pedindo perdão, em meses de reconstrução lenta, em mudança genuína que viu acontecer diante dos olhos, em aprender que pessoas podem errar horrivelmente e ainda assim encontrar caminho de volta para a luz. E percebeu algo fundamental. Às vezes, a vida precisa nos quebrar completamente para que possamos nos reconstruir mais fortes e verdadeiros. Que família não é só sangue, é escolha e presença. Que perdão não é fraqueza ou esquecer, é libertação e decidir não deixar a dor do passado envenenar o futuro. Ela havia perdido uma casa, mas ganhou um lar. Havia perdido segurança financeira, mas ganhou dignidade. Havia perdido o filho que conhecia, mas estava ganhando devagar um filho melhor. Naquela noite, Márcia deitou em sua cama nova, em sua casa nova, e pela primeira vez em muito tempo, dormiu completamente em paz. Na manhã seguinte, Eduardo apareceu com café e pão quentinho da padaria. Pensei em tomar café da manhã inaugural com a senhora. Entra. Sentaram-se à mesa nova, ainda cheirando a madeira fresca. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode. A senhora é feliz agora? Márcia mastigou devagar o pão com manteiga, pensando na resposta. Sabe, Eduardo, felicidade não é um estado permanente, é momentos. É acordar e ter um teto sobre a cabeça que é seu. É trabalhar e sentir orgulho do que faz. É olhar para o filho e ver que ele está tentando ser melhor. É ter amigos que viraram família. Então, sim, nesse momento, eu sou feliz. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que alcançava os olhos. Fico feliz de ouvir isso. Terminaram o café, conversando sobre coisas simples, sobre o trabalho dele na ONG, sobre uma nova cliente dela na confecção, sobre Lucas querendo jogar futebol, sobre Beatriz aprendendo a andar de bicicleta. Quando Eduardo foi embora, Márcia ficou na porta observando-o caminhar pela rua. Ele parou, virou-se e acenou. Ela acenou de volta. E naquele gesto simples, uma mãe e um filho, acenando um para o outro numa manhã comum, havia cura, recomeço e esperança. E se essa história mexeu com você, se identificou com algum momento, se emocionou com a jornada de Márcia e Eduardo, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, contando o que achou. Qual parte mais tocou seu coração? Você já passou por algo parecido? Compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem de perdão e reconstrução. E se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias que falam sobre a vida real, sobre dor, superação e esperança. Porque no final, todos nós estamos tentando ser pessoas melhores e isso merece ser celebrado. Nos vemos na próxima história. Fiquem com Deus.